Fala, criançada! Para quem não me conhece, meu nome é Luiz e esse é mais um vídeo do canal Lou Livros. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um livro muito bacana, o melhor livro da vida, que é a biografia do Alex, né? Grande Alex, grande craque, né? Um ser humano maravilhoso e um jogador espetacular. Esse aqui é mais um vídeo da Biblioteca das Torcidas e esse vídeo aqui, já vou adiantar, é uma rasgação de seda igual da biografia do Johan Cruyff. Então, se você não gosta de futebol, já está errado. Se você não gosta do Alex, eu sugiro que você procure outros vídeos do canal, porque isso daqui é uma declaração de amor a este homem. E, sem mais delongas, nós vamos então falar da biografia dele. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Planeta, né? É do Marco Eduardo Neves, que escreveu outros livros como a biografia do polêmico Renato Gaúcho, do Heleno, né, do Botafogo, e da Máquina Tricolor, aquele time icônico do Fluminense, entre outras obras bem bacanas, né. Foi publicado em 2015 e nós temos acesso a ele então. Cara, essa é uma biografia bem bacana. O único defeito dela é que ela acaba, como eu disse tantas vezes sobre outros livros, né. Ela vai contar sobre toda a vida do Alex enquanto jogador e enquanto ser humano, né? Uma obra bem completa, sabe? E nós temos então essa obra-prima sendo apresentada pra gente. Então, beleza, galera? Vamos à trama. Cara, a vida do Alex, ela começa ali como a maioria dos jogadores, né? Ele era um cara que veio de uma família humilde, né? Não passou fome, ele relata, mas assim, a comida era algo bem assim, contadinho, não era nada de luxos, e ele chegou até a comer pombo, cara, na infância. Ele viveu um tempo numa casa alugada, depois a família consegue ali um terreno para ter sua casa própria, e a casa não tinha banheiro. Ele tinha que abrir latrinas, né? E como, pô, o cara era do Paraná, então é um estado que faz muito frio, e aí imagina você ter que sair de casa à noite para fazer suas necessidades, e aí você ter que ir numa latrina, velho. Isso é um pouco assim, é bem degradante, na verdade, você imaginar uma parada dessas. E o Alex, né, como tantos outros garotos, gostava muito de quê? De jogar bola. Tinha um terreno ali perto da casa dele, ele costumava jogar com os amigos e jogava assim horas e horas a fio, jogava fizesse chuva ou fizesse sol. A família já brigava diversas vezes com ele, né, por conta de cair uma chuva torrencial, o campinho tá todo cheio de lama e tá o Alex ali jogando bola, né? Esse desempenho dele acabou rendendo ali a atenção de alguns olheiros, né, principalmente ali do Coritiba, só que na época ele estava bem novinho e o clube não tinha uma categoria para ele, né, mais ou menos ali uns 9 anos. Então ele vai jogar na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Vai começar no futsal, como tantos outros craques, né, que a gente conhece que também jogaram futsal. Ele recebe ali uma bolsa de atleta, né, e pode ajudar a sua família. Né? Ele pegava, tipo assim, a maior parte do salário, entregava para a família dele e pegava só o suficiente para passagem. E assim ele começou a ajudar os seus familiares, né? Então, o Alex vai comentar que ele não gostava de futebol de campo no começo. Ele achava muito sacrificante ter que ficar correndo de um lado para o outro num campo gigantesco, né? Pô, e quando você é criança, realmente faz todo sentido. E a bola era extremamente pesada, então ele fica no futsal. Muita gente fala que o futsal é bacana para desenvolver a habilidade ali no jogador, né? Porque como o espaço é reduzido, você tem que encontrar meios, né? Não dá para ficar dando chutão nem nada. E isso sendo verdade ou não, acabou que o Alex, né, se tornou um jogador extremamente habilidoso, né? Com o passar do tempo, o Alex ele acaba despertando novamente o interesse do Coritiba. E aí tem um detalhe interessante, né? O clube ali, nos anos 80/90, ele estava passando por uma crise bem grande, financeiramente falando. Então você tinha um clube que não estava conseguindo contratar jogadores, né, estrelas, então eles aproveitavam para utilizar a galera da base, né? O clube não pagava o Alex ali no começo e ele pensou seriamente em não seguir a carreira de futebol de campo, porque era o futsal que era o ganha-pão dele. Ele pensou até em seguir com o futsal mais pra frente, mas então quando ele soube que poderia ser utilizado, né, então ele acaba sendo chamado pelo Paulo César Carpegiani, que era o treinador na época. Então ele fica conciliando ali as duas atividades. Só depois de muito tempo o Alex vai receber uma ajuda de custo ali do clube, não chegava a ser nem um salário, né? Era um valor bem baixo, R$700 que ele passava para a família dele, né? O Alex vai comentar que ele não era muito nerd, ele fazia o suficiente ali para fazer as tarefas ali necessárias para passar, mas ele não frequentava muito as aulas, não curtia muito. Inclusive tem um caso que o pai dá uma bronca nele porque descobre que ele está
saindo de casa, indo no campinho que fica no meio do caminho para jogar com os moleques, e fala que ele não pode simplesmente jogar o dinheiro fora dessa maneira, que isso não é legal. Então o Alex tem ali uma crise ali de consciência, né? E ele passa a mudar um pouco a sua postura, até pela cobrança de outras crianças, né? Porque, poxa, o Alex passa de ano, mas ele não vai para as aulas, aquela coisa toda. Então ele começa ali a jogar no Curitiba, ele se destaca, ele não vira titular logo de cara, mas é uma presença constante ali na equipe do Paulo César Carpegiani e passa a chamar a atenção ali nas disputas estaduais, nos torneios de futsal, e acaba chamando a atenção do Palmeiras. E aí a gente tem um detalhe bem bacana, que é o seguinte: o Palmeiras na época era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, que vai ser uma figura extremamente importante na vida do Alex. O Alex vai dizer que o Vanderlei foi não somente um treinador na vida dele, mas um grande amigo. Ele observava o Alex e ficou interessado no futebol dele, né? E quando o Alex já estava todo apalavrado ali com o clube, acaba que o Vanderlei sai do Palmeiras e vai para o Santos. E tenta levar o Alex com ele, mas a transferência para o Palmeiras já estava ali acertada. Ele também recebeu uma proposta do Corinthians, mas ele tinha o Marcelinho Carioca ali com um contrato longo e o Alex não via chance de jogar ali. Então é irônico, né? O Vanderlei, que foi o cara que sempre apoiou, é responsável pela transferência, ele vai trabalhar com o Felipão, que depois é o algoz ali de um dos momentos mais complicados da vida do Alex, mas que foi vitorioso com ele no Palmeiras. O Alex vai comentar também que uma coisa bem bacana, que quando ele começou a jogar futebol de campo, um amigo deu um presente pra ele que foi assim, algo marcante na sua vida, que foi um livro. E aí, cara, eu me derreti toda, porque olha, eu amo futebol, eu acho que o Alex foi um dos grandes que eu vi jogar, e sinceramente, o cara gostar de ler é uma coisa que me conquistou assim. Eu já tinha ele, nessa prateleira aqui, e o cara simplesmente virou o rei. Ele comenta, né, que como ele era jogador de futebol, o amigo sugeriu que ele lesse, porque ia passar muito tempo em concentração. E se ele pegasse gosto, ia ser uma coisa bem importante para a vida dele. E não deu outra. Ele ganhou o livro, o Mundo de Sofia, que é um livro gigante assim, né? Curtiu, e depois ele foi passar para leituras relacionadas ao esporte, né? E ele depois ganhou a biografia do grande ídolo dele, né, que é o Zico. O Alex comenta diversas vezes a admiração que ele tem pelo atleta que o Zico foi, e que se você colocar qualquer jogador ali para disputar com o Zico, ele vai falar que o Zico vai ganhar todas as disputas. Ali nos anos 80, 90, o Curitiba não estava num bom momento. Então a galera, assim como muitas pessoas no Brasil, costumava acompanhar os clubes do eixo Rio-São Paulo. Então o Alex comenta que ele era muito fã do Roberto Dinamite, do Bebeto, do Sócrates e do Zico, né? Teve muita influência ali daquela galera. Curtia muito o estilo de jogo deles. Então ele vai para o Palmeiras, né? Nessa época, o Alex, assim, ele teve um início difícil no Palmeiras, porque ele era um garoto que estava chegando e a torcida se pegava muito no pé dele, se incomodava dele sumir algumas vezes, diziam que ele era vagalume, que uma hora ele aparecia, outra hora não aparecia. E começaram a dar o apelido para ele de Alex Sotan, né? Porque diziam que o estilo de jogo dele era muito lento e que o Alex não corria. E era aquela velha história, né? A gente aqui na América do Sul, a gente tem uma cultura de futebol que é muito particular. A gente encara o futebol como uma coisa que é uma paixão verdadeira. Então a gente espera que o jogador ele se doe em campo. E o que é isso? É você correr atrás de toda jogada. É você sujar o uniforme. Só que quando você vai analisar o futebol de uma forma mais prática, às vezes não é necessário um jogador desperdiçar energia com uma jogada que não vai dar fruto. É muito mais conveniente que ele guarde essa energia para explodir no momento certo, que era o que o Alex fazia. Só que a torcida estava pressionada. A gente sabe que o torcedor não vai pensar racionalmente, né? O torcedor é paixão. Então o Alex ele atravessou esse momento complicado, mas aquele time do Palmeiras ele realmente era muito cascudo. Então a gente tem agora o clube conquistando inúmeros títulos, mas tem uma mística, você que de repente é mais novinho, que está vendo o Palmeiras agora, tem uma mística muito grande daquele time dos anos 90. Né? Você tinha ali gente jogando como Zinho, César Sampaio, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Oséias, Evair, uma galera que era muito casca grossa. Eles não tinham uma boa relação pessoalmente falando, mas dentro de campo, cada um se matava ali pelo Palmeiras. O Alex vai comentar, inclusive, que ele tinha uma rixa ali com o Zinho, mais por parte do Zinho, né, que meio que teve um problema com o ego, ele não soube lidar com isso, ver as estrelas começando a surgir, né, o Roque Júnior, o Alex,
e o Zinho ficava um pouco intimidado com isso. Mas que depois de uma conversa que o Filipão teve, onde ele ressaltou que era importante todo mundo se doar pelo Palmeiras, eles acabaram resolvendo suas diferenças e culminou nesse grande Palmeiras que venceu muita coisa. Então, o projeto do Filipão para o Palmeiras era conquistar a América. E para isso, ele meio que fez um vestibular com a disputa da Copa Mercosul. Ele queria passar para os jogadores ali como é a disputa do futebol sul-americano. Hoje em dia você tem aí uma história recente da Libertadores, né, dos clubes brasileiros sempre disputando de frente ali com os argentinos, mas assim, há um tempo atrás você tinha muito um estigma que brasileiro não sabe jogar Libertadores, os brasileiros são fracos, eles caem na catimba. E o Filipão ele estava disposto a fazer todo um trabalho para passar para os jogadores essa coisa, né, de que não é só dentro de campo. O brasileiro, quando vai jogar Libertadores, tem que ser muito assertivo também mentalmente, porque senão ele vai cair na pilha. Tem também essa questão da nossa cultura ser um pouco diferente da cultura dos outros povos sul-americanos por conta da barreira do idioma, essa questão da aparente má vontade da Conmebol. Tudo isso o brasileiro tem que encarar quando disputa essa competição continental, né? E o Filipão queria passar isso para aquela galera, né? Inclusive o Alex ele vai fazer um comentário bem bacana sobre sociedade, porque quando produziram esses documentos falando sobre as cidades que o Palmeiras iria permanecer ali para os jogos, muitos jogadores não ligaram, né? Eles meio que deixaram de lado. E aí você tem uma discussão muito grande sobre jogador de futebol ser burro, que eu até já comentei aqui no canal, e o Alex ressalta, né, que não é que o jogador seja burro, o jogador é desinteressado, ele não vê um objetivo, ele não vê um fim ali em aprender mais ou aprender outras coisas que não estejam ligadas ali com jogar bola. Isso não é problema do futebol. Isso é um problema da postura que o atleta tem em relação a isso. Não é que eles sejam incapazes, mas a própria cultura do futebol, ela meio que quer se desligar um pouco de uma questão mais cultural e tal. Eu lembro que teve um caso bem chato do Wallace, quando ele jogava no Flamengo, aquele zagueiro. Ele enfrentou uma má fase, ele bem grande, inclusive o que ficou mais marcante foi uma série de derrotas ali pro Vasco. E o Wallace, ele sempre foi um cara que demonstrou que gostava de ler. Aí um torcedor chegou e falou assim, você tinha que parar de ler e jogar bola, como se as duas atividades fossem inimigas, né? E o Alex, ele traz uma discussão bem bacana a respeito disso, né? Que o jogador é desinteressado, ele não é incapaz, mas o clube conseguiu se acertar ali no grupo e deu no que deu. O Palmeiras foi muito vitorioso, se tornou um clube muito competitivo. A gente está falando da época ali do Palmeiras com o patrocínio da Parmalat, né? Aquele time bem forte, né? Que conquistou a América. E aí o Alex, né, depois da disputa ali da Mercosul, vê na Libertadores de 99 o seu ápice dentro do clube. Ele consegue fazer bons jogos, é um jogador relevante, né, para o Palmeiras conquistar então a tão sonhada Libertadores. Esse período que o Alex passa, a gente também vai ter o pré-olímpico ali para as Olimpíadas de Sydney em 2000. O Luxemburgo estava treinando ali a seleção, só que o Luxemburgo não estava num bom momento da sua carreira. O Alex vai esclarecer, né, que o Luxemburgo passou por algumas dificuldades. O grupo também não era dos mais focados, ele teve até um atrito ali com o Roger Flores, que estava mais interessado em pegar a menina do que pensar no jogo, deixar isso para depois. E aí a seleção não tem um bom desempenho. E o Alex acaba discutindo com o chefe da delegação. Ele acaba meio que jogando na cara, porque o chefe da delegação não se importava. Ele meio que atrapalhava o planejamento da seleção. Tava todo mundo ali muito mal. Ele inclusive fala que o Luxemburgo, assim, às vezes ele não dava um treino direito, coisa que não era a característica dele. E assim, não tinha como dar certo aquela seleção. E depois desse desempenho frustrante, o Alex ele vai e recebe uma proposta do Parma para se transferir para a Europa. A gente está ali numa época em que você está chegando perto da Copa de 2002. Então os jogadores obviamente já estão pensando no seu desempenho, né, para a Copa do Mundo, para uma eventual convocação. E o Alex viu com muito bons olhos a ida dele para a Itália, principalmente para o Parma. Aí você que é mais novo deve estar se perguntando, Luiz, o Parma? Tipo assim, quem é o Parma? Pelo amor de Deus, se ainda fosse uma Inter, um Milan. Mas galera, saibam que se hoje o Parma está enfrentando problemas muito graves, né, até se recuperou, o clube chegou a cair para a Série D e agora está na segunda divisão, né, o Buffon até voltou. O Parma já viu muita gente boa jogando. O Parma é um bicampeão continental, né, não foi da Champions, mas foi da antiga Copa da UEFA,
né? Ganhou a Copa da Itália, Supercopa da Europa. O Parma já foi muito relevante no cenário europeu. Só para citar aqui de cabeça uma galera assim, mais ou menos, só para vocês terem uma noção que jogou no Parma. A gente está falando de Taffarel, Adriano Imperador, Cannavaro, Buffon, Alberto Di Lardino. A gente teve também o Crespo, Veron, o Risto Stoichkov, o Lilian Thuram. Uma galera assim pesada que já vestiu a camisa do Parma. Então, naquela época, de fato, parecia muito vantajosa a ida do Alex para lá. E aí, a gente vai entrar em momentos pesados assim da história. Eu digo pesados no sentido da sujeira que aconteceu ali. A verdade é que o Parma não tinha a menor intenção de usar o Alex. Meio que essa questão ali com a Parmalat foi um esquema de apropriação indébita. Eles queriam disfarçar algumas operações e usaram o Alex ali como um instrumento. Usaram o jogador como se ele não fosse nada. E eles não tinham ideia do quão prejudicial isso ia ser para a carreira do Alex. Porque o Alex acabou sendo impedido de jogar futebol, ele não recebeu tudo que lhe era devido do clube, ele saiu em litígio, né, passou um perrengue, ele teve uma época inclusive que ele teve que se transferir, brigar para se transferir de volta para o Palmeiras, eles não deixaram. Ele foi para o Flamengo, ficou um ano, mas também foi uma transferência desastrosa. Passou um período no Cruzeiro, também não foi legal no começo, e depois ele retorna, né, para ter a grande passagem pelo Cruzeiro. E assim, foi um caso de justiça, foi na FIFA, foi uma bagunça, né? Então, o clube, ele começou a estranhar que ele não foi apresentado oficialmente para a imprensa, assim, na chegada dele. O clube meio que tinha uma cota que ele tinha direito, o clube não queria pagar tudo ali na hora, queria que ele recebesse numa conta em outro país, né? Tudo muito estranho, tudo muito nebuloso. E o estopim para a rixa vai ser a esposa do Alex, que tinha aprendido italiano, né? Quando soube que o marido ia se transferir. Ela escuta uma conversa dos homens fortes ali da Parmalat, dizendo que eles estavam querendo enrolar o Alex, e aí ela fala com o marido, né, que eles vão passar a perna nele. Então o Alex, ele vai, contrata um advogado, compra uma briga, e aí fica lutando para exercer seu direito trabalhista, né? E aí nesse meio tempo você tem a transferência dele para o Flamengo, ele consegue ali, durante alguns períodos, se desligar do clube. E aí esse ano que ele passou no Flamengo, assim, foi bem absurdo. Se hoje o clube é referência no quesito organização, no quesito patrocínio, tem um time competitivo, conquistou títulos, ali a gente está falando de 2000, 2001, era uma bagunça completa, o clube não tinha estrutura, os salários estavam atrasados, até a Nike era uma bagunça, eles não tinham como lavar os uniformes dos jogadores, não tinha uniforme suficiente, e aí você vai ter, né, a famosa frase do Vampeta, né, eles fingem que paga, a gente finge que joga, né? Tem até uma entrevista do Bolívia Talk Show que o Bolívia pergunta, né, você acha que no Flamengo não deu certo porque tinha muita estrela? Aí o Alex, não, se você tiver muita estrela, se você correr, se você trabalhar, isso dá certo, mas ninguém fazia nada daquilo, né? E ele fala assim, não me arrependo, mas foi uma merda, foi. Depois ele tem que retornar para o Parma, mas assim, esse período acabou que prejudicou a carreira do Alex. Ele não teve como se apresentar um período de jogo para ser relevante para a convocação na Copa, e aí terminou com o Filipão tirando ele ali do bolo. E assim, essa é uma parte que eu acho que é mais pesada até que a parte do Parma, porque o Alex, ele vai relatar que ele tem muita mágoa daquela situação, que ele entrou assim num período autodestrutivo, ele ficou muito chateado com o que aconteceu, ele até hoje, e eu também, e muitas pessoas não entendem o que aconteceu ali, pro Alex ter sofrido essa rejeição, né? E ele diz que o principal aspecto que deixa ele decepcionado é que o Filipão não foi honesto com ele. Se o Filipão tivesse dito, como o Parreira disse depois pro Alex, que ele tinha um grupo de jogadores que estava à frente dele na preferência, ele poderia ter ficado assim, chateado, mas entenderia. Mas o Filipão meio que dava esperanças para ele e nunca foi honesto nesse sentido. Então a decepção foi muito grande. Ele até, né, declara que nas passagens, né, que ele entrou numa de comer pra caramba, descuidar da saúde, que ele não comemorou a conquista da Copa pela seleção, porque ele estava arrasado, a esposa também ficou muito para baixo, né, porque era o grande sonho do Alex ir para a Copa do Mundo. Então ele acaba vendo o Brasil ser campeão depois da não convocação e acaba tendo que voltar, né, para aquele inferno que era o Parma. E aí, é até um pouco cômico, se não fosse trágico,
ele volta numa forma assim deplorável. Se você tá achando que o Hazard voltou gordo lá pro Real Madrid, é porque você não viu o Alex no Parma. Tá? Ele falou que o médico pediu para ele tirar a roupa para fazer aquela avaliação física, né? E que ele tava gordo com uma porca, que não tinha chance dele jogar daquele jeito. Mas ele falou que, já que ele tava ferrado, ele ia bater o pé para jogar, pelo menos. Pensaram em emprestar ele pro Verona, pro La Coruña, mas ele falou, não, quero ficar aqui. E aí ele ficava fazendo aqueles treinos físicos pesados, quem já fez sabe que é de chorar, enquanto o restante do elenco treinava ali os treinos mais normais, mas que era visível que ele era um jogador diferenciado quando chegava a hora do treino técnico, né? Que ele tinha um controle ali da bola que era impressionante, mas o técnico não tinha como usar. Então o Alex continua nessa briga com o Parma, consegue seu direito de se desligar do clube e recebe um valor ali, uma negociação que é bem menor do que ele tinha direito, mas ele consegue ali a sua liberdade. Então ele estava mal financeiramente, volta ali para o Brasil e aparece a figura do seu salvador, vamos dizer assim, que é o Pofechou. O Luxemburgo, ele estava no Cruzeiro e ele bancou a chegada do Alex. Falou para a diretoria que se o Alex não rendesse, ele ia tirar do próprio bolso para pagar o atleta. E aí ele colocou um regime assim muito rigoroso, ele fez igual a Guardiola. Ele controlava todos os aspectos da vida do Alex, né, falando para ele que não podia engordar de jeito nenhum, que ele queria o cara em forma, que o time todo que o Luxemburgo estava pensando ia ser para jogar para ele calar a boca das pessoas. E você teve aquele grande Cruzeiro, né, que fez a tríplice coroa, né? O Alex volta a ser um jogador relevante, volta a ter uma fase espetacular. Ele, assim, e o Luxemburgo tem um carinho enorme um pelo outro, né? O Luxemburgo é um treinador extremamente relevante para o futebol brasileiro. E naquela época, assim, ele fez um trabalho magnífico ali no Cruzeiro com o Alex e eles, assim, são amigos até hoje. Ele fala que o Luxemburgo foi a mais firmeza que ele teve. Só que ali no final do Cruzeiro, como acontece às vezes nos clubes, né? Ele saiu meio que brigado, porque o clube não estava valorizando alguns jogadores. E aí ele tem uma rixa depois com o Marco Aurélio, que foi quem assumiu, que o Marco Aurélio cismou que ele meio que comprou a caveira dele, né? No Palmeiras, se não me engano. Então ele meio que queria ferrar o Alex, e o Alex é um cara que não tinha papas na língua. Né? A gente pode até criticar um pouco essa postura intransigente dele, mas poxa, o cara tinha coragem, né? E ele meio que ficava nessa briga com a imprensa. Então, quando estava ali aquela situação chata com o Cruzeiro, surge então a proposta de transferência que ia mudar a vida do Alex para sempre. A gente está falando da proposta para jogar no Fenerbahçe, né? Não era tão comum assim, né, como a gente vê depois disso, atletas ficarem se transferindo toda hora para a Turquia, porque as pessoas tinham uma ideia muito equivocada do que era a Turquia, achavam que era uma cultura assim muito fechada, mas na verdade não. Istambul é uma cidade assim que é muito aberta culturalmente, até por conta da sua localização ali entre os dois continentes, a Europa e a Ásia. E o Fenerbahçe, ele é um clube que tem uma torcida apaixonada, todos os clubes turcos, né, na verdade. Eu acho que depois dos ingleses, eles são um dos povos assim que são doentes por futebol. Eles encaram o jogo como uma guerra mesmo. E aí o Alex ficou com o pé atrás, porque ele já tinha tido aquele problema com Parma. E assim, diferente da parte ali mais conhecida da Europa, a Turquia era um país que não era tão divulgado. E aí o Alex queria ter garantias. Então ele chegou, consultou o clube, e o clube queria trazer o cara peso de ouro. O Fenerbahçe ofereceu tudo que o Alex pediu. Era um montante de dinheiro gigante, né? Ele teria uma casa, teria um intérprete, teria passagens para quando ele quisesse voltar para o Brasil, quantas vezes ele desejasse. Eles só queriam ter o clube ali. E aí uma parte surpreendente, porque eu achei que a passagem do Alex no Fener, na minha memória me enganou, tivesse sido sempre assim, tranquila. Mas na verdade o Alex durante muito tempo ele ficou insatisfeito no clube com um aspecto que nunca mudou, infelizmente. Ele se queixava de que o turco não queria se aprimorar, ele não queria evoluir enquanto futebol. Eles achavam que a cultura deles se bastava. Então o Alex batia muito de frente com os técnicos, né, em relação a isso. Poxa, por que as pessoas não treinam mais? Por que eles não fazem mais treino tático, técnico? Por que o jogador não quer crescer? Então isso foi um problema grande ali no começo dele no Fener, né, porque ele só via a resposta do tipo, isso aqui é Turquia e acabou. Quer dizer, ele não tinha que brigar e ele ficava muito chateado com isso, né?
Então, ele encarou uma série de treinadores com quem ele teve rixa, até que o Fener consegue ter uma sequência ali de títulos, principalmente de partidas contra o rival Galatasaray, que estava ali na crista da onda, até que vem uma mudança muito bem-vinda no Fener. A gente está falando ali do período que o Zico treinou o clube. O Alex ele tem uma admiração muito grande pelo Zico, é seu maior ídolo indiscutível, e ele não acreditou quando o Zico foi treinar o Fener. E aí ele até comenta assim, né, que se você for perguntar para o Zico no aspecto tático se ele é um grande treinador, ele vai dizer que não. Mas ele trazia uma atenção grande à técnica, ele trazia um desejo grande dos turcos se aprimorarem nesse sentido que foi muito útil. E aí o Fener vai ter um desempenho histórico na Champions League, né, chegando até as quartas de final, e o Zico depois acaba sendo mandado embora, muito por conta do desempenho interno do clube, né, porque eles valorizam bastante isso, né, ele acaba tendo uma série de derrotas ali em clássicos que pesam para sua demissão, mas o Alex falou que a passagem do Zico pelo clube foi sem dúvida algo assim que mudou muito a carreira dele, foi bem bacana. A partir daquele momento ali, o Alex ele vai simplesmente se tornando um ídolo, um rei na Turquia, a ponto das torcidas dos outros clubes admirarem ele também. A rivalidade lá é pesadíssima e os torcedores dos outros clubes, né, do Galatasaray, do Beşiktaş, todo mundo respeita muito a figura do Alex. Então, a gente teve ali um período dele brilhando no clube, trazendo o Fener no cenário relevante, internacionalmente falando também, né, fazendo boa figura nas competições europeias e dominando o cenário nacional. Mas aí o Alex vai ter um atrito enorme com o presidente do clube, né, que é o Aykut Kocaman. Ele, que foi um jogador histórico do Fener, meio que batia de frente com o Alex, achava que o Alex não tinha que opinar a respeito de nada, e o Alex não conseguia ser assim, ele era um cara muito assertivo com as opiniões dele. Eles têm diversas discussões, o Aykut depois ele vai pessoalmente treinar o Fener, o Alex não concorda com isso, mas enfim, ele meio que deixava muito claro que eles não se gostavam, deixavam a rixa pessoal acima do clube. O Alex não gostava disso, achava que ele estava tendo uma questão de ego muito maior do que o Fener, a ponto dele fazer gol de título e o treinador não comemorar. Então isso tudo culmina na saída do Alex. O Fener sempre deixou claro que ele não ia prender o jogador, quando ele quisesse ele sairia. Então o Alex vê que a situação fica insuportável e resolve deixar o Fenerbahçe e voltar para o Brasil. Ele teve várias propostas, inclusive o Palmeiras fez hashtag, a torcida do Cruzeiro fez hashtag, mas ele acabou voltando para jogar no Coxa, né, seu clube de coração. E ele queria conquistar pelo menos um título pelo Curitiba, né, porque isso era uma grande lacuna que ele tinha no coração. Ele acaba conseguindo conquistar um estadual pelo Coxa, né, e aí cumpre a sua promessa e vai se encaminhando ali pelo fim da sua carreira. Você nota que o Alex ele não teve nada fácil ali no futebol, a carreira dele sempre foi bem atribulada, mas ele foi um cara que conseguiu superar suas dificuldades. Inclusive eu tenho que ressaltar que essa biografia tem um dos começos mais impressionantes, que é um repórter que cobria o Fener na Turquia, descobre que o Alex vai voltar para o Brasil, e a biografia abre com esse cara indo para Cruzeiro, só que uma cidadezinha chamada Cruzeiro, que se não me engano fica no Pará, eu acho aqui. E o cara simplesmente se perde, ele estava atrás do Alex igual um doido, e aí acidentalmente ele encontra o cara em Curitiba para fazer uma entrevista sobre a saída dele no Fenerbahçe. Olha que loucura. Aí aqui mais pro final a gente tem o Alex lutando para conseguir condições melhores ali de trabalho para os atletas com a fundação do Bom Senso Futebol Clube, né, que foi um movimento que teve um tempo atrás. Os jogadores até faziam um gesto simbólico antes de começar o jogo, tocavam a bola sem perigo nenhum para o outro, né? E alguns atritos que ele teve com a diretoria do Curitiba, né, em relação à própria postura, promessas que eles não cumpriam. O Alex sempre foi um cara que brigou muito para isso, e culmina ali com a cobertura do último dia dele como jogador do Curitiba, né? Então, cara, essa foi uma biografia assim muito marcante. É uma das melhores leituras que eu fiz na vida. O cara cobriu... É um livro bem curtinho, se você for ver aqui. É bem fininho, mas o cara cobriu muita coisa da história do Alex. Eu recomendo muito essa leitura. Ele foi um atleta, assim, fora de série, cara. Quem viu ele jogar sabe do que eu tô falando. Um cara que se posicionava. Isso é muito legal de ver no futebol, um cara assertivo, assim.
Então espero que vocês tenham gostado. Se você curte também o Alex, viu esses grandes jogos, diz aí pra mim. Um abraço e até a próxima.